Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 3 de maio de 2022, terça-feira. Jesus desceu aos infernos. Morto e sepultado, desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. A versão antiga da profissão de fé, do símbolo niceno-constantinopolitano, dizia que Jesus desceu aos infernos, mas foi mudada para desceu à mansão dos mortos. A pergunta se Jesus esteve no inferno assustava, pois a crença geral é que entrando ali é para toda a eternidade. Jesus não iria lá para libertar os condenados, pois para eles não há mais perdão. Esse item entrou no credo no concílio de Calcedônia em 451, ao definir que Jesus tinha mesmo morrido não como Deus, mas como ser humano. Os infernos ou morada dos mortos traduz o conceito bíblico do termo Sheol, para mencionar o lugar para onde vão todos os que morrem e descem para a cova. Pelo latim, inferno é esse lado inferior da vida. Na cultura bíblica, o tormento do inferno era o ser esquecido, pois a vida continuava na memória dos descendentes. Depois se acrescentam outros castigos, como fogo, principalmente na medida em que o inferno se torna a solução para castigar pessoas que morrem sem pagar por graves injustiças praticadas. Mas a descida de Jesus aos infernos tem uma mensagem espiritual profunda. Primeiro aparece a solidariedade do Filho de Deus em assumir a nossa inteira condição humana, inclusive a morte, exceto o pecado. Ele desceu à mansão dos mortos como todo ser humano. Além disso, tem o seguinte: as condições de injustiça de sua morte, um linchamento articulado, incluído trama política e farsa no julgamento, mostram que Jesus desceu também aos infernos da vida, bebeu o cálice dos torturados e engoliu o fel da injustiça pública escancarada. Vendo hoje nosso mundo atual de injustiças e desamparo, podemos chegar até pensar que Deus se esqueceu de nós, se esquece dos que vivem nos infernos da vida, feitos por desigualdades e injustiças persistentes. Jesus deixou claro que Deus não se esquece de quem está nestas sombras da morte. Não duvidou em dar sua vida pelo bem e justiça para todos. Sua descida aos infernos ensina a não duvidar do amor de Deus quando estamos na pior, e a sermos também essa memória amorosa de Deus para quem sofre o desamparo. Por isso, quem vive no inferno precisa de reconciliação. Em tempos de intolerância acirrada, polarização política e ideológica, o Papa Francisco fomenta o anseio da reconciliação oferecida como a chave de ouro nos apelos, no esforço, no diálogo humanista e democrático, na luta pela paz. Será remédio para os mais diversos conflitos da humanidade. Até a pandemia, com seus medos, ansiedades, inseguranças, sequelas imprevistas e desacordos entre vaidades de cientistas, tem colocado a soberba humana de joelhos no altar da humildade do diálogo. A Igreja também precisa revisar sua presença e atuação evangelizadora humanística no mundo, iluminando-se pela reconciliação. Por isso, nós promovemos a campanha da fraternidade como caminho quaresmal de conversão para este tempo da Páscoa. Pela terceira vez, enfocou-se o tema da fraternidade e educação com o lema tirado do livro de Provérbios 31, 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. A campanha da fraternidade não é só na Quaresma, ela é o ano inteiro, por isso ela vem colaborar com a proposta do Papa Francisco, que propõe um pacto educativo global pró-humanismo integral e solidário. Como questão de fé que é, a reconciliação nos coloca aos pés da cruz redentora no Calvário e no túmulo glorioso do ressuscitado. É sinônimo do sacramento da penitência e da confissão, que supõe o arrependimento e o perdão dos pecados. Após o batismo, é sinal de cura espiritual com suas múltiplas formas de penitência, no esforço da conversão cristã. Mesmo antes da oferenda do altar, impõe-se primeiro reconciliar-se na relação fraterna. E é sempre bom ler Mateus 5, 23, 24. A linguagem bíblica teológica da reconciliação é frequente nas cartas do apóstolo São Paulo.
é a fonte do ministério paulino e apostólico. Na verdade, o apóstolo dos pagãos caracteriza seu trabalho de evangelizador como exercício do ministério da reconciliação, segundo a Coríntios 5:18. É possível conhecer e anunciar a mudança do homem num cristão, nova criatura, porque Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo. São Paulo raciocina em relação a Deus, a pessoa humana carregava a fatalidade insolúvel da sua culpa como ofensa e dívida. Era e é incapaz de reconciliar-se com si mesma. Somente o Senhor podia nos reconciliar com Ele, o que fez por meio de Cristo. Jesus de Nazaré carregou os pecados dos outros para que, perdoados, fossem inocentados. O apóstolo Paulo tem palavras incisivas na carta, segundo aos Coríntios 19:21. Em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não levou mais em conta as culpas dos homens, e colocou em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo e é como se Deus exortasse por meio de nós, os apóstolos. Em nome de Cristo vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não tinha experiência do pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. A fidelidade é um segredo que nos confiaram, nos deixa tranquilos e em paz. A revelação do segredo nos deixa temerosos e inseguros, além das consequências imprevisíveis que nossa imprudência pode provocar. Que Deus nos ajude a encontrar o segredo de Deus, que é a compaixão, o amor e a misericórdia. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.